Bom, boa noite, meninas. Tudo bem? Conseguem me escutar? Sim. Obrigada, Lohane. Bom, eu esperei uns minutinhos para ver se alguém ia entrar, mas eu acho que não entrou. Então, eu vou começar com vocês para a gente não atrasar, não perder o horário de vocês. E aí, conforme o pessoal for chegando, eu vou adicionando aqui na sala sem problema nenhum, tá? A gente acabou de fazer essa aula de maneira presencial e eu vou gravar aqui para vocês. Falar aqui com vocês agora também. A gente faz essa aula síncrona. E lembrando que ela vale presença desde que vocês estejam online. Então, no final da aula, a gente faz essa frequência com vocês. Peço desculpa para vocês por estar usando o Zoom da professora Cíntia. Eu não consegui logar, na verdade, ela criou o link para mim, então eu só consegui acessar aqui pelo login dela, tá? Então, por isso que eu estou aqui como Cíntia, que eu estou usando o login da professora. Mas eu já estou com acesso também à plataforma, então acabando a aula aqui, eu já coloco para vocês o material que a gente vai usar hoje e já vou lançar a frequência também. Então, agora que eu não sei se a gente conversou sobre isso, né? Mas eu fui efetivada como professora e vou ficar com essa disciplina com vocês de nutrição e saúde. Além dessa, tem mais outras 3 disciplinas, que é bromatologia, a disciplina de nutrição e dietética e a disciplina de alimentação e composição de alimentos. E aí, com vocês, o terceiro, eu fico com nutrição em saúde. E aí, qualquer dúvida, gente, em relação à disciplina, vocês podem me procurar. Eu já me apresentei para vocês em uma outra oportunidade, né? Então, vocês sabem, eu sou nutricionista, atuo hoje na área de nutrição hospitalar, tenho experiência em docência por 5 anos, tenho mestrado, estou terminando o doutorado agora em abril, se Deus quiser. Então, eu vim para somar, para a gente fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. E aí, eu quero que vocês contem comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer ponto de melhoria, sugestão. Então, a gente vai estar sempre juntos aí na disciplina, tá? Podem contar comigo sem nenhum problema. Eu vou colocar aqui para vocês o meu e-mail institucional, que eu já consegui. Então, qualquer dúvida que vocês queiram falar comigo por e-mail, enfim, sintam-se à vontade para me acionar. E aí, na primeira aula, nós falamos sobre o direito humano da alimentação adequada. Na semana passada, como a gente ainda estava sem professora, eu não estava efetiva, vocês não tiveram aula, mas a professora Cíntia colocou para vocês o tema de, se eu não me engano, segurança alimentar e nutricional na plataforma, no AVA. E eu hoje vou falar para vocês sobre soberania alimentar. Então, pensando que na semana passada vocês não tiveram aula presencial, vocês ficaram com conteúdo no AVA, a gente vai começar a aula agora fazendo uma contextualização de segurança alimentar, e aí a gente vai falar de soberania para a gente fechar esses 3 temas das 3 primeiras aulas, tá? Lembrando que essa disciplina de vocês é uma disciplina que vocês têm ela 50% online e 50% presencial. Então, todo o conteúdo que eu estiver falando para vocês, ele vai estar para vocês também no AVA, com material complementar, bem completo, para ajudá-los, tá bom? Então, vocês podem contar também, eu vou estar sempre caminhando junto com o que está no AVA lá, para ficar mais fácil para todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui os slides, para a gente começar a nossa aula. E aí, gente, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem me chamar aí pelo microfone, porque agora eu não consigo mais ler os comentários no chat, tá? Então, qualquer coisa vocês podem me chamar. Então, hoje a gente oficialmente, né, eu estou como professora de vocês na disciplina de nutrição e saúde, e aí a gente vai fazer essa contextualização de segurança alimentar, a gente vai lembrar um pouquinho de direito humano à alimentação adequada e falar sobre soberania alimentar. Lembrando que essa disciplina de nutrição e saúde, ela vai tratar de temas específicos de saúde pública. A gente vai ter no final da disciplina um pouco de epidemiologia. Então, a ideia aqui é falar sobre a nutrição, políticas da nutrição e temas da nutrição dentro da saúde pública, tá? Então, essa tirinha aqui do Garfield
eu trouxe para a gente abrir, que ele fala, né? Que comeu um pastelão de carne que estava na geladeira há 6 meses. E aí o cara fala, né? Se você comeu, só tem mais alguns minutos de vida. Então, eu trouxe isso aqui para a gente pensar que princípio o Garfield consegue ferir aqui com essa fala dele de comer um pastelão que está na geladeira há 6 meses. Então, com certeza, é um pastelão que está estragado, ele comeu um alimento estragado, contaminado microbiologicamente, e isso configura, então, uma quebra, né, da segurança alimentar. Então, a segurança alimentar é aquela alimentação que a gente tem do ponto de vista de qualidade e de quantidade atendidas da maneira correta. Então, aqui ele não está com a qualidade atendida. Então, a segurança alimentar, ela foi ferida aqui nessa tirazinha do Garfield. E aí, falando de segurança alimentar, a gente lembra quais são os conceitos, né, que influenciam nessa segurança alimentar. Quais são os fatores? Então, o acesso à saúde, educação, assistência social, a renda, a estabilidade financeira está diretamente relacionada à segurança alimentar. Se a pessoa ela não tem acesso à renda, se ela não tem recursos financeiros para ter acesso ao alimento, ela, consequentemente, não vai ter a segurança alimentar assegurada. O acesso regular e permanente ao alimento, então não adianta eu fazer uma ação de fornecer um banquete para uma determinada comunidade, sendo que essa comunidade amanhã não vai ter o que comer. Então, a segurança alimentar ela é um contexto que fala de um acesso permanente a essa alimentação adequada. Além disso, a garantia de outros direitos, né? Então, eu não posso, por exemplo, pegar todo o salário para comprar a refeição do mês e não conseguir pagar a conta de água, energia ou aluguel. Então, aí eu estou ferindo também a segurança alimentar. Tem que ser um acesso de outros direitos junto com o direito da alimentação. A disponibilidade de alimentos no local, o acesso a alimento livre de contaminantes, alimentação com base no hábito alimentar cultural, né? A gente precisa respeitar esse hábito alimentar cultural, o acesso à informação, o acesso às políticas públicas de segurança alimentar, qualidade sanitária e nutricional dos alimentos, alimentos adequados e saudáveis e a diversidade de alimentos. Então, é um contexto bem amplo que vai falar para mim sobre a alimentação desde o começo, né, desde um alimento que foi produzido de maneiras adequadas de produção até o ponto final do consumidor e com que o consumidor tenha acesso a esse alimento de maneira contínua, sem ser interrompida em alguma fase da vida. Tá? Isso é a segurança alimentar e nutricional. E quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente precisa lembrar de educação nutricional. Então, para a pessoa ela ter acesso ao alimento de qualidade, na quantidade que ela precisa ter a informação de que tipo de alimento é esse. Ela precisa, além de ter o dinheiro para comprar esse alimento, ela precisa saber qual alimento é o mais adequado para determinado momento, para determinada doença. Então, esse saber o que comprar, o que adquirir, a quantidade, ela vai aprender com ações de educação alimentar e nutricional. Essas ações de educação alimentar, elas têm o objetivo principal de promover o autocuidado e a autonomia da pessoa em relação à escolha do alimento. Então, eu preciso que a pessoa tenha essa independência para escolher o que ela vai querer comer, tá? E isso a gente ensina para as pessoas sobre os alimentos, sobre hábitos de vida, enfim, para que ela tenha essa autonomia. Essa educação, ela precisa ser permanente, participativa, para gerar autonomia da pessoa em relação às escolhas alimentares, tá? Levando em consideração a diversidade dos cenários, a intersetorialidade, então lembrando que a saúde aqui, no caso, vai fazer parte também de outros setores, como, por exemplo, da agricultura. Eu preciso ter uma segurança alimentar com alimentos, talvez a gente pode até pensar aqui nos orgânicos, livres de agrotóxicos, que vai estar relacionado, então, saúde e agronomia, ao mesmo tempo economia, né? Eu preciso que essa pessoa tenha emprego, que ela tenha renda suficiente para comprar o alimento. Então, ela é intersetorial.
que gere sustentabilidade social, ambiental e econômica, que leve à abordagem do sistema alimentar na sua integralidade e que valorize a cultura do indivíduo. Então, se a gente está falando de uma alimentação aí para a população indígena ou para a população quilombola, eu preciso levar em consideração quais são os hábitos alimentares daquela população, quais são os hábitos alimentares da população infantil. Então, são nichos que precisam ter os seus aspectos culturais respeitados. E aqui a gente fala da comida e do alimento como uma culinária emancipatória. O que significa essa culinária emancipatória? Se a gente for parar para pensar no tipo de alimentação que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos anos, são alimentos muito industrializados e sem muita identidade cultural. Então, eu posso pegar o mesmo alimento que ele é produzido no Brasil, numa rede de fast food, ele vai ter o mesmo sabor em vários países ao redor do mundo. Isso não é identidade cultural. Isso é uma monopolização, né? Eu coloco todos os alimentos, toda a cultura de maneira uniforme no mundo. E isso a gente acaba perdendo a identidade cultural daquela região. Então, quando a gente fala da alimentação, da comida como uma referência culinária emancipatória, é isso, é eu saber que cada região tem a sua característica, a sua cultura, que precisa ser preservada e precisa ser valorizada por aquela população, tá? E aí, algumas ações que já acontecem no âmbito de educação alimentar e nutricional e às vezes a gente não percebe. Então, por exemplo, produção agrícola no nosso país. A nossa produção agrícola, ela é muito monocultura, né? A gente tem muita soja, muita cana, muita algodão, milho, plantados em grandes e grandes quantidades de alqueire. Enquanto a agricultura familiar, ela vai acontecer em regiões menores ali para atender o menor número de famílias, o menor número de pessoas, e está relacionado tanto com o direito humano à alimentação, quanto com a segurança alimentar, tá? Então, a agricultura familiar, não sei se vocês já ouviram falar, ela vem de programas do governo federal para incentivar pequenos agricultores de regiões a produzirem ali hortaliças, verduras, legumes, para atender ao mercado local, tá? Então, eles não vão ter grandes quantidades de terra, eles não terão alimentos disponíveis, por exemplo, para mandar para outros países, até mesmo não conseguem mandar para outras cidades, porque são agricultores que estão atendendo a demanda daquela região local. A agricultura familiar, ela é um excelente instrumento de educação alimentar e nutricional, e, além disso, ela está relacionada com o direito humano à alimentação adequada, com a segurança alimentar e nutricional e com a soberania alimentar, que é o que a gente vai falar mais para frente. Essa agricultura familiar, ela está relacionada com a produção de alimentos orgânicos, né? O que são alimentos orgânicos? São aqueles alimentos que são produzidos sem o uso de agrotóxico. Então, essas culturas, né, de menor quantidade de alimentos, elas são possíveis sem o uso de agrotóxico. E isso, para o meio ambiente, é mais sustentável, não contamina os lençóis freáticos. Para o ser humano, em termos de saúde, é muito melhor também, porque evita a nossa contaminação com agrotóxico. Então, é uma produção orgânica, local, de mercado local, que promove ali um bem-estar social, econômico e nutricional daquela comunidade, tá? Além da agricultura familiar, outra ação que promove educação alimentar e nutricional é o cultivo de hortas em casa. Então, a pessoa tem ali na sua hortinha em casa cebolinha, salsinha, coentro, pimenta, alecrim, manjericão, enfim, né? Alface, couve, ela consegue plantar ali os alimentos para uso próprio. E isso é muito rico também, do ponto de vista econômico, social e nutricional. Em contrapartida, a gente tem ali os alimentos que são ultraprocessados, que são os industrializados. São alimentos muito calóricos, que têm muito sal, açúcar, gordura, e nutricionalmente são pobres, né? Eles têm pouca quantidade de nutrientes e de fibras. Então, o que a gente pode fazer frente a esse cenário? A gente vai resgatar e incentivar as pessoas a resgatarem o prazer de cozinhar.
Então, a pessoa passa a voltar a cozinhar, fazer ali o arroz, feijão, o bife, a saladinha de alface com tomate. É muito mais rico nutricionalmente do que o consumo desses industrializados. E se a gente for parar para pensar, é mais barato também do que o consumo dos industrializados. Então, são ações, são alimentos que a gente precisa incentivar o consumo. A gente sabe que o brasileiro ele tem o hábito de consumir, né, arroz com feijão nas suas refeições diárias, tanto no almoço quanto no jantar. E essa é uma combinação considerada perfeita internacionalmente. Por quê? Porque essa mistura de arroz com feijão é uma mistura rica do ponto de vista nutricional em carboidratos e proteínas. E geralmente o brasileiro tem esse hábito, né? Arroz, feijão, carne, salada. Então eu vou conseguir ter aí carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais vindo da salada. Então, é um prato que tem um valor econômico baixo, né? Não é tão caro, e nutricionalmente muito adequado. E é muito simples, né? A gente precisa valorizar essas combinações que são mais simples, são rápidas de fazer, para as pessoas voltarem a cozinhar em casa e resgatar esse lado da alimentação como um lado afetivo também. Tá? Então, são esses alguns exemplos de ações voltadas para a educação alimentar e nutricional. Lembrando que essa educação alimentar e nutricional vai fortalecer ali o princípio, né, o nosso direito de segurança alimentar e nutricional e também do direito humano à alimentação adequada, que é o que a gente falou na nossa primeira aula. Então, esse slide aqui, ele resume o que seria esse conceito de segurança alimentar e nutricional, que é o acesso regular e permanente a alimento de qualidade, né, em práticas alimentares promotoras de saúde. Essas práticas alimentares que promovem a saúde são aquelas práticas que respeitam diversidade cultural, além da diversidade ambiental, econômica e que sejam socialmente sustentáveis. Então, esse é o conceito amplo de segurança alimentar e nutricional, que leva em consideração duas dimensões. A dimensão alimentar, que é a produção e a disponibilidade dos alimentos, e a dimensão nutricional, que é a relação entre o homem e o alimento. Então, essas duas dimensões vão compor aí o nosso conceito de segurança alimentar e nutricional. Quando a gente fala da dimensão alimentar, a gente está falando de autonomia, de estabilidade, de sustentabilidade dessa produção de alimentos. E na parte nutricional é a escolha, como que eu vou preparar esse alimento, como que eu vou ter acesso ao alimento. Tá? Então, são duas dimensões abrangentes, de pontos de vista diferentes, que compõem o conceito de segurança alimentar e nutricional. E aqui, eu não sei se vocês já haviam parado para pensar, ou se vocês já viram esse selinho de produto orgânico. Os produtos orgânicos, eles fazem parte, então, a maioria deles são provenientes da agricultura familiar, tá? O Brasil tem hoje mais de 12 mil produtores no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, e desses, 6 mil, quase 6.500 fazem parte do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Então, mais de 8 mil desses produtores podem usar esse símbolo aí de produto orgânico do Brasil, que foi criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA. A gente tem, inclusive, em Anápolis, uma feira de produtos orgânicos, não sei se vocês já ouviram falar, que ela acontece ali no Parque Ipiranga, um dia de manhã, não sei se é terça ou quinta-feira, que os produtores familiares ali da nossa região, do nosso entorno, vão para lá vender a sua produção para a comunidade local. Então, o objetivo é regulamentar a produção, né, desses agricultores e, ao mesmo tempo, levar esse benefício para a população. Não sei se vocês já repararam, geralmente o alimento orgânico, ele acaba sendo mais caro que o alimento que não é orgânico. Aí a gente pode pensar, né? O produto orgânico, ele vem de pequenos agricultores, ele é produzido ali em menor quantidade, o que permite com que não seja utilizado agrotóxico, enquanto o outro visa o lucro
ele é produzido em grandes quantidades, são grandes produtores que utilizam grandes quantidades de agrotóxico. Então, do ponto de vista nutricional, o produto orgânico, ele é melhor para a nossa saúde por ser isento de agrotóxico, de contaminantes, né? A gente sabe que o agrotóxico em excesso, ele é tóxico para o nosso organismo. Mas, do ponto de vista econômico, ele pode ser mais caro e ser, então, inviabilizado para certas pessoas consumirem esses produtos. Então, a nossa ideia aqui, enquanto nutricionista, eu preciso consumir todas as frutas, hortaliças e vegetais orgânicos. Se for um problema financeiro, gente, a gente vai priorizar o consumo de alimento orgânico daquilo que a gente consome em maior quantidade, né? Então, eu vou já, além de fomentar a produção desse orgânico no mercado local, eu vou melhorar isso para minha saúde, vou diminuir o consumo de agrotóxico desse determinado vegetal que eu consumo em maior quantidade. Então, o consumo de produtos orgânicos no nosso país, ele deve ser incentivado. A gente está fomentando aí a agricultura familiar, fomentando o uso de uma agricultura sustentável, que não polui nosso meio ambiente, e fazendo melhor para a nossa saúde, tá? Então, vamos procurar aumentar o consumo desses produtos, sempre atentando para esse selinho aí, que garante que esse produto seja realmente um produto orgânico, tá? E aí a gente entra, então, no tema, que seria o tema da nossa aula de soberania alimentar, que vai fazer, então, um fechamento dessas 3 vertentes que nós vimos, que é o direito humano à alimentação adequada, a segurança alimentar e nutricional e a soberania alimentar agora. Então, lembrando lá daquele nosso primeiro encontro, que inclusive tem um videozinho que eu mandei para vocês no YouTube, da Ilha das Flores, que os porcos comem a comida antes das crianças, que já é uma comida que vem do lixo. Aquilo ali é um desrespeito aos 3 princípios, né? Não está respeitando o direito humano à alimentação adequada, não está respeitando o princípio de segurança alimentar, e agora a gente vai falar sobre soberania. Então, eu espero que até aqui esses conceitos estejam claros para vocês, menos o de soberania, que a gente vai falar agora. Caso vocês tenham dúvida, que vocês queiram que eu vá mais devagar, vocês podem me chamar aí, que a gente vai conversando. Tá tranquilo até aqui, gente? Sim, tá tranquilo. Obrigada, Giovana. Então, vamos agora falar de soberania alimentar, que é um tema novo para vocês. A soberania alimentar, quando a gente fala de soberania, né? O que é essa soberania? A soberania é a capacidade do país produzir os alimentos que ele precisa para sustentar a sua população. Então, vamos supor, é como se o Brasil não importasse, não exportasse nenhum alimento. Ele vai produzir tudo ali que ele precisa e ele vai viver dependente disso, tá? E aí a gente tem algumas práticas que contribuem para a soberania alimentar do nosso país. Primeiro, é diminuir a importação de alimentos. Então, quanto mais eu dependo da importação de alimentos que vêm do exterior, menos soberania eu tenho, né? Porque eu estou dependendo daquele outro país. Uma outra prática é evitar produtos industrializados. Muitos deles vêm de outros países e a maioria também tem uma quantidade muito grande de conservantes que também vêm de outros países, tá? Valorizar a produção e a agricultura local. Então, quando a gente consome produtos que foram produzidos na nossa horta ou na nossa chacrinha, ou que algum vizinho trouxe para a gente da roça, né? São formas da gente fomentar essa produção local, contribuir para a nossa soberania. E respeitar a cultura alimentar regional, né? Quando a gente pensa em um hábito alimentar mundial comum, a gente anula todos aqueles aspectos, aquelas características da culinária regional. E essas culinárias regionais, elas são muito ricas em termos culturais. Tudo tem uma história, tudo tem um porquê, né? Então, a gente precisa respeitar essa cultura alimentar. Então, essa cultura, ela vem para trazer muita afetividade para a nossa alimentação. Ela vem para contar história. Então, por exemplo, a festa de São João. A gente fala de festa de São João, a gente já tem uma memória
da culinária daquela festa. Ah, tem caldo de milho, tem canjica, tem pamonha, tem curau, tem amendoim, né? É uma cultura. Ah, a gente fala de Páscoa, a gente já vai imaginar chocolate, Natal, a gente já tem um outro cardápio na cabeça. Então, são hábitos regionais que fazem com que a nossa cultura ela não seja esquecida e ela vai ser sempre valorizada. Então, no nosso estado, a gente tem alguns alimentos que são característicos, o frango com piqui, a galinhada, arroz doce, né? São pratos típicos nossos, inclusive que se tornam atrativos turisticamente, né? As pessoas vêm aqui e falam, eu quero experimentar uma coisa que só tem em Goiás. Então, a gente tem isso de maneira muito rica e isso acontece com vários estados. Faz parte da prática do nutricionista incentivar mesmo o consumo desses alimentos regionais, não só preparações prontas, mas também produtos in natura, que sejam naturais, né? Frutos do cerrado, por exemplo, piqui, guariroba, cagaita, mangaba, tem mama cadela, ingá, enfim, a gente tem uma série de frutas e de alimentos nativos que são muito ricos nutricionalmente e que valorizam nossa cultura e que ajudam no desenvolvimento econômico do nosso estado, né? A gente consegue englobar uma série de benefícios aí para todo mundo com essa valorização da cultura alimentar regional. E aí, gente, eu trouxe para vocês um resumo da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que aconteceu em Brasília. Essa conferência nacional, ela acontece periodicamente, né? Então, ela começou em 1994, com o tema da fome. Tiveram quase 2.000 participantes. Foi a primeira conferência nacional de segurança alimentar que aconteceu. Depois ela aconteceu 10 anos depois, para a construção da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente vai ver essa política, ela ainda é vigente. Tá? Em 2007, aconteceu uma outra conferência para falar de soberania e segurança alimentar, falando de desenvolvimento sustentável. Em 2011, ela falou sobre alimentação adequada e saudável como direito de todos. Então, aqui o tema veio muito focado em direito humano à alimentação adequada. E em 2015, foi a última conferência realizada, que o tema é comida de verdade no campo e na cidade, por direitos e soberania alimentar. Então, como que acontece? A gente tem um órgão, que eu vou mostrar para vocês, que é o CISAM. Esse é um sistema público que foi instituído pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem como objetivo articular o governo e os setores do governo para implementar e executar a política de segurança alimentar e nutricional. Então, o CISAM, ele participa aqui com a gente na construção de políticas. E aí, essas ações, antes de chegar numa conferência nacional com mais de 2.000 participantes, como foi em 2015, existem fóruns regionais, né, fóruns municipais, que viram estaduais, regionais, até chegar na conferência nacional, para definição de metas, estratégias e políticas que vão falar, olha, gente, para chegar numa soberania alimentar e nutricional, a gente precisa fazer tais e tais e tais ações. Então, o desenho dessas ações acontecem nessas conferências, e aí aqui eu trouxe para vocês sobre a última conferência, que é essa 5ª conferência que foi realizada em 2015. E aí aqui é só a título de curiosidade, porque quando a gente fala de SUS, gente, nós estamos falando de país, né? Todo mundo tem o direito à saúde, alimentação adequada. E quando a gente fala todo mundo, a política traz para a gente a denominação de povos e comunidades tradicionais. E aí, nessa 5ª conferência, eles consideraram 34 tipos de povos e comunidades tradicionais. Geralmente a gente escuta falar assim, pardos, negros, brancos, indígenas, né? São 4 grandes categorias. Aqui eles colocam 34. Então, quando a gente fala de soberania alimentar, a gente está falando em atender essa soberania para todo mundo, todo mundo. Todo mundo que está incluído aqui dentro desses povos e comunidades tradicionais. Então, aqui entra retireiros do Araguaia, caiçara, caboclos, benzedeiros, apanhadores de flores, jangadeiros, marisqueiras, enfim, cigano, indígena,
Tem uma série de comunidades aqui inseridas, e essa política que a gente vê, esse tema de soberania alimentar, ele tem que ser capaz de abranger a todos, inclusive moradores de rua, que aqui também tem. Eu até li ele aqui, em algum desse número estava aqui, moradores em situações de rua. Cadê eles? Enfim, estão por aqui. Comunidades de fundo, catadores de mangaba, tem de tudo aqui, os agricultores familiares, então é uma política que vai atender a todos, tá? E, além disso, outros segmentos sociais que se autorreferiram e reivindicaram políticas específicas, né, que são os acampados da reforma agrária, catadores de materiais recicláveis, crianças, juventude negra, idosos e idosas, lésbicas, gays, bi, travestis, transexuais e transgêneros, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas com necessidades alimentares especiais, pessoas vivendo com HIV/AIDS, população carcerária e a população em situação de rua. Foi aqui que eu vi a população em situação de rua. Então, são essas populações aqui que também estão englobadas nessas políticas. E essa plenária da quinta conferência aprovou as propostas também para pessoas com deficiência, assegurando a mobilidade e acessibilidade das pessoas com deficiência a todas as ações propostas aí nessa quinta plenária. Tá? Então, o SUS, Sistema Único de Saúde, as nossas políticas públicas, né, da nutrição estão englobadas dentro do SUS, e dentro do SUS eu tenho que abraçar todas essas comunidades, tá? Todo mundo que vive no nosso país, independente de qualquer coisa. Aqui entra a população carcerária também, todo mundo, tá? E aí o CISAM que eu falei para vocês, que é esse sistema público, ele possibilita a articulação entre os 3 níveis de governo: municipal, estadual e federal. Tá? Então, o CISAM ele vai circular nos 3 níveis para garantir a execução da política de segurança alimentar e nutricional. A gente vai ver essa política também dentro da disciplina. E uma coisa que chama bastante atenção é que, para tudo isso acontecer, a gente precisa contar com a participação social. Tá? As pessoas da comunidade precisam participar das ações. Então, por exemplo, quando a gente fala de SUS, nós temos aí 3 níveis de atenção à saúde: primário, secundário e terciário. O nível de atenção primário, ele é constituído pelos postinhos de saúde, são aquela unidade básica de saúde, o núcleo de assistência à saúde da família, que é o NASF, tá? Esse nível de atenção primário, ele tem o objetivo de promover a saúde e de prevenir doenças, tá? A gente não encontra nesse nível de atenção primário UTI, por exemplo. A gente vai encontrar a sala de vacinação, a sala para fazer peso e altura de criança, a gente vai encontrar grupos de combate de tratamento à obesidade, à tuberculose, hanseníase, diabetes, né? Então, existem esses atendimentos a grupos, existem também os ambulatórios para atendimento individual, mas o que esse nível de atenção primária, ele é marcado pelas ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. O nível de atenção secundário, ele é um nível de atenção de tratamento de média complexidade, tá? Eu não tenho aqui no secundário UTI também. Já no terciário, é um nível de atenção de alta complexidade. A gente tem UTI. Então, por exemplo, o hospital de urgências, ele é um hospital de nível terciário. Ele tem UTI, ele consegue fazer atendimentos de grande complexidade. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que precisa fazer aí um acompanhamento, porque ela tem diabetes, ou ela tem hipertensão, ou ela é uma pessoa obesa, ela não vai buscar um consultório num hospital terciário, ela não vai buscar um atendimento lá no hospital de urgências, ela tem que buscar por um atendimento no postinho de saúde do bairro, que é o nível certo para essa pessoa. O que acontece é que as pessoas muitas vezes não têm o esclarecimento dessas necessidades e acabam trocando os níveis aí de atenção. Então, a pessoa quer ir direto numa atenção terciária, sendo que a necessidade dela é primária ou até mesmo secundária. E aí a gente acaba superlotando as atenções terciárias com outras necessidades. Por isso que existem as triagens, né? A gente chega para um atendimento médico, é feita uma triagem exatamente para classificar o nível de complexidade do atendimento. Então,
voltando aqui na parte do CISAM, quando a gente fala do nível de atenção primário, a gente está falando de prevenção, promoção de saúde, a gente precisa que a população participe. Eu, como nutricionista de uma unidade básica de saúde, quero criar um grupo de emagrecimento, eu só vou conseguir ter sucesso no meu grupo se eu tiver pessoas para participar. E acreditem, gente, é difícil encontrar essas pessoas para participar. As pessoas, na maioria das vezes, elas querem uma coisa pronta, né? Tanto que o governo vinculou o pagamento, por exemplo, do Bolsa Família. As mães, quando elas recebem Bolsa Família, elas têm que ir lá comprovar que o filho está vacinado, que o filho está indo na unidade de saúde de tempo em tempo para fazer peso e altura, para fazer o programa de suplementação de ferro. Então, o governo ele faz algumas associações de necessidades, né, de obrigações, de direitos e deveres para a pessoa receber o benefício. Porque muitas vezes a pessoa ela só quer ir lá e receber. E aí o governo faz essas estratégias para tentar ter uma maior participação da população nessas políticas sociais, tá? E aqui eu peguei uma parte do relatório que foi feito nessa Conferência Nacional de Saúde, que fala, né, sobre os avanços e obstáculos para a conquista da alimentação adequada e saudável e da soberania alimentar. Então, a melhor maneira de sintetizar a diversidade das concepções de comidas de verdade foram feitas, eles escreveram um manifesto, tá? Eu trouxe alguns trechos desse manifesto para vocês verem. E aí, nesse manifesto, eles falam do histórico, né, da nossa alimentação, eles definem o que é comida de verdade e eles convidam toda a população a fazer parte da ação para melhorar e trazer mais comida de verdade na mesa dos brasileiros. Então, esse manifesto, ele tem umas 3 páginas, eu não trouxe tudo para vocês, eu grifei as partes que me chamaram mais atenção, que fala que a comida de verdade, ela é saudável, tanto para o ser humano quanto para o planeta. Então, se a gente for pegar o Guia Alimentar da População Brasileira, que está em vigor hoje, a gente vai perceber que é um guia que fala de alimentos naturais em detrimento de alimentos industrializados. Ele fala de produção agrícola sustentável, ou seja, uma produção que não denigra tanto o meio ambiente, né, que não tenha tanto prejuízo para o meio ambiente e para o nosso clima. Então, isso está aqui dentro do manifesto. Fala que comida de verdade começa com aleitamento materno, então promove o aleitamento materno exclusivo e complementar também. Fala que a comida de verdade garante a soberania alimentar, protege o patrimônio cultural, reconhece a memória, os saberes, os sabores do nosso país, ela é socialmente justa e que a comida de verdade não está sujeita aos interesses de mercado. A comida de verdade é caracterizada por alimentos in natura e minimamente processados, em detrimento dos ultraprocessados, como que a gente falou. Fala que a comida de verdade não mata nem por veneno, nem por conflito, que erradica a fome e promove a alimentação saudável. Ela reconhece o protagonismo da mulher, respeita os princípios de integralidade, universalidade e equidade. Esse conceito de equidade, gente, é um conceito muito importante para vocês saberem o que é. A equidade, ela consiste em tratar diferente os diferentes para que no final todos tenham o mesmo resultado. Então, vocês podem imaginar, por exemplo, imagine que tem um muro e que tem uma pessoa aqui alta querendo olhar por cima desse muro. E tem o Joãozinho do lado, que é mais alto ainda. Só que aqui, os dois querem olhar na mesma altura. Eles querem ver a mesma coisa. Para que os dois consigam olhar da mesma altura e ver a mesma coisa, eu tenho que deixar esse aqui maior, né? Então, eu tenho que dar um tamborete para os dois ficarem do mesmo tamanho. Porque os dois não são do mesmo tamanho. Então, eu vou tratar os dois de maneira diferente para que no final os dois fiquem iguais, tá? Esse é o princípio de equidade. Eu vou dar mais para quem tem menos, tá? É o princípio. E isso está dentro do SUS. Vocês vão ver isso muito dentro da disciplina. E isso cai muito em prova de concurso também, que é a parte que fala sobre das nossas políticas públicas, tá bom? É um conceito importante.
Então, a soberania alimentar, ela foi marcada aí em 2014 com o programa Fome Zero. O Brasil saiu do mapa da fome, né? Reconhecido isso a nível mundial. E foi nessa época, até a gente chegar aí nesse programa Fome Zero, que aconteceram a implantação de vários programas alimentares para reduzir a fome e para garantir a soberania alimentar. A gente teve muitos debates e a criação e o fortalecimento do CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que a gente já falou, e esse fortalecimento ele aconteceu pelas políticas, né, que foi alguma delas. A promoção, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o PNAE, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, acesso à água e a promoção da agricultura agroecológica. São alguns exemplos de programas que existiram no nosso país, ainda existem no nosso país, e que fortalecem o CISAM e a nossa busca, então, pela soberania alimentar. Mas apesar de a gente já ter conseguido muita coisa, né, pela muita luta, já algumas políticas já implantadas, a gente ainda tem muitos desafios. Por quê? Porque o nosso país ele é marcado pela monocultura, né? A gente tem uma liberação de transgênicos já no nosso país e ele tem um incentivo ao uso de agrotóxicos para essas monoculturas. A gente enfrenta uma grave crise de água, bem como a expansão de produtos ultraprocessados, que é muito presente na vida do brasileiro, né? Então, a gente tem aí a migração da mulher para o mercado de trabalho. Essa mulher deixa de fazer a comida como ela usualmente fazia, e aí acaba que o brasileiro faz a opção por alimentos mais rápidos, mais práticos, e aí acaba sendo muito industrializado. Aqui, gente, é uma foto de um prato que fala, né? No Brasil, os alimentos ultraprocessados representam metade da dieta de criança de até 2 anos. Então, até uma foto interessante que de um lado a gente tem miojo e do outro lado a gente tem comida de verdade, né? E quase 16% da população com menos de 5 anos está acima do peso. É um dado muito alarmante, visto que criança de até 2 anos, elas não têm autonomia alimentar. Elas vão comer, elas vão conhecer aquilo que é ofertado a elas. Então, se os pais, né, os avós, os cuidadores, não têm essa consciência do que ofertar para a criança, consequentemente, essa criança vai ter aí um hábito alimentar construído desde cedo de maneira não saudável, né? Com bastante consumo de industrializados. Esse daqui é um modelinho de um cartaz que eles utilizaram na época para falar de comida de verdade, para incentivar as pessoas a irem à feira do bairro, a consumir os orgânicos, a valorizar o produtor local, a valorizar os alimentos regionais, né? Então, não adianta, gente, eu, por exemplo, como nutricionista, fazer uma ação numa comunidade indígena com alimentos que não sejam da cultura indígena, né? A mesma coisa, eu, nutricionista, vou fazer uma campanha, não sei, para moradores de rua, com alimentos que não sejam do hábito deles, que eles não conheçam, com alimentos muito requintados, que eles não sabem nem como comer, vou levar lagosta para eles. Então, assim, a gente precisa adequar a situação ao meio. E a comida de verdade, ela se adequa basicamente em todos os meios, né? A gente pensar nos alimentos mais naturais possíveis. E aqui um pouquinho de agricultura familiar, ela está relacionada diretamente à soberania alimentar. A gente consegue manter a cultura dos alimentos regionais, e aí o povo tem o poder de escolher o alimento. E aí esse poder de escolha do alimento está ligado diretamente à educação alimentar e nutricional. Hoje, a nossa produção não é agroecológica, a gente tem uma produção agrícola e fundiária de monoculturas, a gente precisa repensar isso daqui, né? O uso de agrotóxicos aumenta a ocorrência de doenças que estão relacionadas a esse consumo. Isso compromete a qualidade e a disponibilidade da água daquela população. Então, essa monocultura é prejudicial para a gente em determinados pontos, tá? E aí, como que a gente pode garantir, então, a soberania alimentar de um povo? Como que essas pessoas, como que a população pode garantir essa soberania? Como que o governo pode promover essa soberania alimentar?
né? Um exemplo, gente, que às vezes a gente não pensa, é, por exemplo, a geração de empregos. Porque se a pessoa ela tem um emprego, ela consequentemente tem uma renda, eu estou garantindo que ela tem um meio financeiro de adquirir o alimento, tá? Aqui, agricultura familiar, na foto, na outra foto, uma feira de produtos alimentícios. Então, a valorização da cultura alimentar local também é uma forma de garantir essa segurança alimentar e nutricional. Assim, a gente consumindo alimento local, a gente evita o consumo de alimentos processados e de alimentos importados, tá? A agricultura familiar, ela ainda não é tão difundida quanto a gente gostaria que fosse, mas 70% dos alimentos que nós consumimos, eles são fruto da agricultura familiar. Como assim, Bárbara? Gente, olha só. Vocês podem parar para pensar que vocês conhecem alguém que tem uma roça, uma determinada época do ano que a gente vai pegar fruto no meio do mato, alguém que traz para a gente ovo caipira, farinha que foi feito não sei aonde, né? A gente sempre tem um meio de extrair o alimento da natureza perto. E em Goiás, a gente ainda não tem isso muito forte, tá? A gente tem isso mais forte na região Nordeste. O Nordeste é responsável por cerca de 1/3 do que a gente produz da agricultura familiar. E a agricultura ela está presente em quase 85% das nossas propriedades rurais do país, tá? Então, a região Nordeste está muito à frente disso. Foram feitos, na época do programa Fome Zero, foram implementadas várias políticas nesse sentido, e aí essa cultura de agricultura familiar permanece até hoje. Lembrando que até hoje existem subsídios do governo para ajudar, para incentivar essa agricultura familiar, né? Como isenção de impostos, a facilidade de empréstimo para eles conseguirem começar a plantar e tudo mais. Aqui em Goiás, a gente tem um destaque em Mara Rosa, que é onde tem uma cooperativa de agricultores que cultivam açafrão. É uma das maiores produtoras de açafrão do nosso país. E a cidade, ela começou a produzir esse açafrão, foi uma indústria que quebrou lá na cidade, a cidade vivia com base nessa renda, e aí eles precisaram procurar um meio alternativo de renda, e surgiu então essa cooperativa aí de plantação de açafrão, e hoje eles são reconhecidos a nível nacional, e a economia da cidade hoje gira em torno dessa agricultura do açafrão, tá? Então, é um exemplo que a gente tem aqui no nosso estado bem conhecido. Esse slide aqui, ele resume basicamente o que a gente falou sobre a segurança alimentar e nutricional, que a política preventiva social, ela viabiliza o direito de todos, né, a um território que pode ser rural ou urbano. No território rural, a gente tem o acesso à agricultura familiar, no território urbano, a distribuição de renda. E o Bolsa Família, ele vem para as duas situações, tanto para pessoas da zona rural, tanto para pessoas da zona urbana. E aí o objetivo do Bolsa Família é para diminuir a insegurança alimentar, é prover renda para a população ter acesso ao alimento, tá? E esse outro gráfico aqui é mais ou menos a mesma ideia, tá? São sugestões que aconteceram lá na 5ª conferência que eu falei para vocês da saúde, e aqui vai linkando uma coisa a outra, é bem interessante, é um resuminho aí, achei bem legal. E eu acho que serve para vocês pensarem depois. Então, o governo, por exemplo, aqui, ó, isso aqui, grupo 1, 2, 3 e 4, são propostas que foram feitas lá nos fóruns da 5ª conferência e traz esse resumão aí de ideias e de gráficos, caminhos possíveis, o que pode acontecer na nossa sociedade. Tá bem? E aqui a gente tem, por exemplo, a segurança alimentar aqui do grupo 1. A mídia fortalece o capitalismo, que vai resultar aqui numa má alimentação com o uso de agrotóxicos, com consumo de fast food, que vai acarretar a obesidade, comprometendo a saúde. Programas do governo incentivam a agricultura familiar, resulta em uma alimentação orgânica, com a necessidade de construção de parques e hortas, moradas ecológicas e consciência ambiental. Então, são gráficozinhos aí, mapas mentais que ajudam a gente a entender melhor esses conceitos de segurança, soberania e direito alimentar e nutricional. Tá bom?
Esse daqui é um pouquinho do guia alimentar que eu falei para vocês. A gente tem o guia que foi publicado em 2014. Esse guia traz muita coisa sobre o consumo de comida de verdade, né? É o primeiro passo aqui para alimentação saudável, fazer uso de alimentos in natura ou minimamente processados. Aí aqui embaixo já falo de limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, esse guia alimentar, ele veio muito linkado com o que foi discutido na quinta conferência, estimulando a agricultura, a cultura da sociedade ali local e o desenvolvimento econômico da sociedade para o consumo de alimentos naturais, tá bom? E aí, gente, para a gente encerrar, essa é uma situação problema que eu queria que vocês lessem, respondessem e me mandassem por e-mail ainda dentro do tempo de aula. Eu vou dar um tempinho para vocês, para a gente computar como frequência e para a gente pensar um pouquinho nessa questão de soberania alimentar. Então, é uma situação problema. Ó, um voluntário, ele foi convidado para ajudar o próximo e resolveu realizar uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar uma comunidade indígena. E ele pediu o seu auxílio na sua empresa. Você comprou a ideia e começou a mobilizar as pessoas que trabalham com você. Depois de um mês de campanha, você conseguiu arrecadar arroz, milho em conserva, açúcar, óleo e farinha de trigo. E a pergunta é: como que você avalia o resultado da campanha? Os alimentos arrecadados, eles correspondem à base da alimentação indígena e contribuem para a soberania alimentar? O que você faria? Da mesma forma ou faria diferente da próxima vez? Tá? Eu queria que vocês respondessem esse probleminha aqui. Pode escrever no corpo do e-mail, me mandar, para a gente computar como frequência. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou colocar aqui para vocês, vou copiar e colar o problema para vocês lerem. Eu acho que fica mais fácil aqui. Aqui. Aí vocês podem me mandar aqui nesse e-mail, tá? É coisa que vocês fazem aí 5, 10 minutinhos. Me manda que a gente já vai validando aqui. Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês estão com dúvida? Vocês entenderam? Querem falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Obrigada, Giovana. Eu vou ficar aqui, eu tô aqui com vocês, para vocês responderem. E aí, conforme eu for recebendo, eu vou dando ok aqui para vocês, tá bom?